nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, implorado vossa assistência, reclamado vosso socorro, fosse por vós algum desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, Virgem, entre toda singular como mãe recorro. De vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-me ouvir-me propício e alcançar-me sempre o que vos rogo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre César, da paróquia Jesus de Nazaré, Itapecerica da Serra, diocese de Campo Limpo. E estou apresentando para vocês este programa Mariale, que são algumas lições de Mariologia sobre o estudo de Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora. Nós já tivemos um primeiro das nossas aulas. A primeira aula foi sobre o que é Mariologia. E hoje vamos continuar com um assunto também bastante importante, muito interessante, dando sequência sobre as fontes da Mariologia. Quais são as fontes? E quando falamos de fontes, nós queremos saber de onde procede esse estudo. Se vamos estudar sobre Nossa Senhora, onde vamos estudar? Qual o lugar que podemos estudar sobre a Virgem Maria? E, de fato, nós falamos primeiro, no encontro anterior, sobre a questão exatamente da Nossa Senhora como objeto de estudo da teologia. Conhecimento da teologia, que é, na verdade, o conhecimento do próprio Deus, passando por Nossa Senhora. Nossa Senhora, por assim dizer, nós falávamos, ela é como que a porta de acesso para um conhecimento mais profundo de Deus. Porque eu dizia que ninguém melhor conheceu Nossa Senhora, ninguém conheceu melhor Deus, ninguém conheceu melhor a Deus do que a própria Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela, de fato, teve Deus por filho, e assim nós devemos imaginar, então, a grandeza, a beleza, a importância de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a manifestação deste mistério de Deus. A gente se aprofunda em Deus, conhecendo melhor Nossa Senhora. Conhecemos melhor Nossa Senhora para conhecer melhor a Deus. Amamos mais Nossa Senhora para amarmos mais a Deus. Isso é um pouco do que nós temos aí diante de nós ao falarmos sobre a Virgem Maria. Muito bem, mas como eu ia dizendo, nós já descobrimos que a Mariologia é a parte da teologia que trata de Nossa Senhora, e falamos que trata de Nossa Senhora na sua missão, nos seus privilégios, no seu culto. Falamos que o objeto desta ciência é a própria Virgem Maria, um objeto excelentíssimo, porque a própria Nossa Senhora é Mãe de Deus, né? Só existe algo mais importante do que estudar Nossa Senhora, que estudar o próprio Deus. E hoje, então, queremos falar um pouco das fontes. Para entender as fontes da Mariologia, por assim dizer, não são outras fontes que não as fontes da própria teologia. E essas fontes a temos, em primeiro lugar, na revelação. Essa é a fonte fundamental. A revelação sobrenatural de Deus. Chamamos de depósito da fé. Essa revelação, chamada depósito da fé, na verdade está presente em duas realidades da Igreja. Uma delas é a Sagrada Escritura, a outra é a Sagrada Tradição. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a Escritura e a tradição como que se interlaçam. Vêm da mesma fonte,
e querem atingir o mesmo fim. Na verdade, ao falar da revelação, nós temos aí, né, algumas coisas importantes quando falamos de revelação. Primeiro, a realidade de que Deus se revela. Eu já mencionei isso no encontro anterior. Deus se revela. Deus se mostra. Deus poderia ficar escondidinho. Ninguém ia saber quem era ele. Mas ele quis se revelar. Ele quis se mostrar. Ele criou tudo e se revelou. Se revela na criação, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. Ele já o ensinava tanto tempo antes, né? O Concílio Vaticano I, que assumiu como verdade de fé no século XIX, que Deus é possível de se conhecer pela inteligência, a partir da criação, a partir do próprio ser humano. É possível só pela inteligência chegar à existência de Deus. Mas porque justamente a nossa inteligência está, de fato, obscurecida por causa do pecado, pelos erros que podem se acontecer, e geralmente acontece quando nós queremos conhecer a Deus só pela inteligência, porque das criaturas chega ao Criador, mas é possível também ficar nas criaturas. É o pecado da idolatria, né? Ao invés de adorar o Criador, eu adoro a criatura, né? Eu não vou além, por causa do próprio pecado original, do qual nós somos concebidos e gerados. Por isso, Deus se revela de um modo maior, um modo sobrenatural da revelação de Deus. Deus se revela de modo sobrenatural. E aí, esta revelação sobrenatural, nós a vemos na Escritura e na tradição. Essas são as grandes fontes da Igreja. E a partir daí, nós temos a regra de fé, que para nós, né, por exemplo, não é para os evangélicos, para os protestantes, né? Lutero dizia só a Escritura, mas para nós católicos são essas duas fontes, a Escritura e a tradição. Deus se revela através da Escritura, que é a palavra de Deus escrita, como diz o próprio nome, e se revela na tradição, que é a palavra de Deus pregada, proclamada, vivida, né? E de fato negar a tradição é negar de algum modo a própria Escritura. Porque a Escritura não foi feita em uma pena só. Alguém escreveu tudo de uma vez, como se diz por aí, recebendo uma entidade, e a entidade que escreveu naquela mão foi psicografando. Não foi assim. Quando falamos de inspiração divina, significa exatamente que houve autores sagrados, escritores sagrados, mas que passaram exatamente, se podemos dizer, passaram exatamente por uma experiência. O povo de Deus primeiro passou por uma experiência com Deus e depois resolveu redigir, e não o contrário, ou não concomitante, né? Não é uma sessão jornalística. O pessoal está atravessando o Mar Vermelho e tem alguém escrevendo agora, Moisés abre o Mar Vermelho e agora vem Faraó atrás seguindo. Não, nesse sentido jornalístico, como a gente poderia entender. Não, a Escritura, ela é fruto de uma tradição, de uma experiência de fé, de uma experiência real de fé de um povo vivido, e depois daí por diante essa experiência ela é depois registrada. Isso é importante lembrar ao falarmos da Escritura. Como sabemos, a Bíblia, a Escritura, compõe de 73 livros, né? 46 no Antigo, 27 no Novo Testamento. A tradição é composta exatamente a Sagrada Tradição, ela é composta pelos padres da Igreja, aqueles primeiros escritores do cristianismo, começando desde a era dos apóstolos e no Ocidente, terminando no século VII, o que nós chamamos do tempo da patrologia dos padres da Igreja, a patrística, né? A era patrística começa com a era apostólica e no Ocidente termina no século VII e no Oriente termina no século VIII com a morte de São João Damasceno. Foi o último, por assim dizer, dos padres da Igreja. Os escritos desses padres da Igreja, desses primeiros teólogos do cristianismo, nós chamamos exatamente de
nós chamamos exatamente de patrística, né, de patrologia. Patrologia é o estudo, né? A patrística é esse período onde os padres da igreja escrevem, né, fazem teologia, né, estudam a ciência de Deus e nos transmitem isso, né? Os padres da igreja, a doutrina comum dos padres da igreja faz parte da tradição da igreja. Depois outra coisa também que faz parte da tradição é a doutrina comum dos doutores. Alguns santos da igreja católica são declarados doutores, né? Atualmente a igreja tem pelo menos 37 doutores, né? Temos as mulheres, que são Teresa de Jesus, chamada Teresa de Ávila, Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha, Catarina de Sena e Santa Hildegarda. E entre os homens, né? Aí nós temos aí pelo menos uns 34 homens que são declarados santos, né? Canonizados pela igreja. E de verdade, estes santos, né? Chamados doutores da igreja, eles têm algo de excelente em seus escritos que falam sobre algum ponto de vista sobre a igreja, algum ponto de vista original sobre a questão da doutrina, da palavra de Deus, da revelação. Então, os doutores da igreja. Então, a doutrina comum dos doutores também é tradição. E também a liturgia. A liturgia também faz parte da tradição da igreja. Aquilo que a igreja reza nos seus sacramentos, nas suas celebrações, nas suas bênçãos, nas suas cerimônias, tudo isso também é, na verdade, tradição. Então nós temos aí os padres, os doutores e a liturgia. Então nós temos a escritura e a tradição. Esses são dois pontos importantes do que nós chamamos de fontes para toda a teologia. A teologia tira daí o seu conhecimento fundamental das coisas de Deus. Mas também a mariologia, que é uma ciência teológica, então ela parte daí também. Então tudo que podemos estudar sobre Nossa Senhora está presente na Bíblia e na tradição. Mas a Bíblia e a tradição, elas são apresentadas a nós a partir do magistério. O magistério na verdade, o magistério é composto pelo Papa, que é o sucessor do apóstolo São Pedro, e os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Os bispos em comunhão com o Papa. O Papa e os bispos em comunhão com o Papa formam o que nós chamamos de magistério da igreja. O magistério da igreja tem algumas funções em relação à Bíblia e à tradição. Eles não são a revelação, eles não são o depósito da fé, né? Mas eles estão a serviço da palavra de Deus. O magistério não é a palavra de Deus. O magistério está a serviço da palavra de Deus. O magistério está a serviço da Bíblia e da tradição. O magistério, na verdade, nos mostra o ensino da igreja a partir da Bíblia e da tradição. O magistério tem 3 ofícios especiais em relação à palavra de Deus. O magistério, ele guarda a palavra de Deus. O magistério, ele transmite a palavra de Deus. E o magistério tem o poder de interpretar. Guardar, transmitir e interpretar são funções do magistério da igreja, que é composto pelo Papa e pelos bispos em comunhão com o Papa. O magistério da igreja é importante porque nos apresenta esta palavra de Deus, né? Que nos mostra na sua inteireza a palavra de Deus. Que diferente do que nós temos no meio protestante, nós temos lá uma clareza de uma interpretação individual das Escrituras. Na Igreja Católica, tanto a interpretação da Bíblia quanto da tradição se faz exatamente dentro de casa. E a casa é a igreja, dentro da igreja. É na igreja que de verdade nós temos aí, né, com clareza, a interpretação oficial da palavra de Deus, daquilo que nos é falado, daquilo que nos é transmitido.
pela palavra de Deus. A igreja que nos dá essa segurança de que estamos no caminho certo daquilo que nos é ensinado. Muito bem, dito isto, então nós já temos aí 3 fontes de onde nós podemos estudar algumas coisas sobre Nossa Senhora. A Bíblia, a tradição e o magistério. A Bíblia. A Bíblia, na verdade, é uma fonte muito rica que fala de Nossa Senhora. Alguns podem dizer assim, mas a Bíblia fala pouco da Virgem Maria, os evangelhos falam muito pouco da Virgem Maria. De fato, explicitamente, falando o nome dela, nós não temos assim tantas citações de Nossa Senhora. Mas os padres da igreja, quase que uníssono, quando falam da Virgem Maria, interpretam que a Bíblia, de algum modo, aponta para Nossa Senhora. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos vendo as passagens bíblicas que são prefigurações de Cristo e da sua igreja. Santo Agostinho chega a dizer que no Antigo Testamento, praticamente todo ele fala de Cristo e de sua igreja. Se fala de Cristo, fala da mãe de Cristo, porque os dois estão para sempre unidos. E se fala da igreja, fala de Nossa Senhora também, porque Nossa Senhora é a expressão mais clara do que é a igreja. Por isso, havemos de pensar de modo muito claro que a Nossa Senhora, ela está nas páginas da Sagrada Escritura. Em tempos mais antigos, do século XIX, também início do século XX, se costumava até ter livros que tinham um título muito sugestivo de Bíblias Marianas. Por que Bíblia Mariana? Porque era, na verdade, os ensinos, eram os ensinos dos versículos, dos capítulos, dos livros da Bíblia que falavam sobre a Virgem Maria. Em que sentido Eclesiástico fala da Virgem Maria? Em que sentido Cântico dos Cânticos fala da Virgem Maria? Em que sentido nós podemos falar de Isaías e a Virgem Maria? E assim fazia a relação com todos os livros da Bíblia e a Virgem Maria. Uma Bíblia mariana, né? Vários versículos que podiam se aplicar à Nossa Senhora. Além disso, os textos realmente que nós temos aí, que nós vamos ver um a um desses textos mais explícitos que falam de Nossa Senhora na Bíblia, né? Estudarmos, vemos texto a texto, né? Temos tempo, temos, ainda mais nesse tempo que vivemos, temos tempo para isso e temos, de verdade, essa abertura aqui no programa para irmos falando tema a tema nesse Mariale da Virgem Maria, falando de cada passagem bíblica que se refere diretamente a ela, explicitamente a ela. Mas implicitamente a Escritura fala toda ela, de algum modo, da Virgem Santa, e nós vamos ver em que sentidos quando falamos das prefigurações da Virgem Maria. Bem, a tradição, sobre a tradição nós teríamos muito para dizer, né? Os padres da igreja falam abundantemente de Nossa Senhora. Parece que não, mas nós temos muita coisa na Sagrada Tradição sobre a Virgem Maria, né? Até porque a Virgem Maria é falada em toda a história da igreja, do começo até os dias atuais. Então, se a tradição passa por aí, então nós temos muito a se falar, de fato, de Nossa Senhora. Bem, aí nós temos então, falando sobre Nossa Senhora, alguns textos da tradição, começando pelos padres da igreja. Se nós considerarmos de verdade, desde as cartas, como do apóstolo São Paulo, que fala diretamente da Virgem Maria, né? Em Gálatas se fala do filho nascido debaixo da lei, nascido de mulher. Então vamos falar que nós temos aí testemunhos sobre a Virgem Maria desde a era apostólica, como relata a própria palavra de Deus desde Atos dos Apóstolos, mas depois também os padres da igreja constantemente falam dela, apontam para ela. Então aí nós temos vários e diversos pontos que falam exatamente sobre Nossa Senhora. Importante dizer
que depois também veremos no próprio magistério da igreja vários textos falando de Nossa Senhora. Mas uma coisa que não disse também, nós temos também os evangelhos apócrifos, né? O proto-evangelho de Tiago são evangelhos apócrifos, aqueles evangelhos que não estão entre os evangelhos ditos pela igreja, evangelhos inspirados. A igreja, foi a igreja católica, que determinou quais eram os livros do Novo Testamento, né? Quais livros fariam parte do Novo Testamento, quais livros seriam inspirados, né? E a igreja, então, determinou que eram apenas 4, eram vários evangelhos, né? Vários escritos, né? Na época, mas 4 a igreja determinou que são evangelhos canônicos, são evangelhos, na verdade, listados pela igreja como evangelhos inspirados. Mas tem aqueles que não são inspirados, e são ditos evangelhos, porque falam da vida de Cristo, evangelhos apócrifos. Alguns deles aqui nós temos, por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, né? Que não foi escrito pelo apóstolo São Tiago, mas leva o nome dele. Fala da infância de Jesus, apresenta Nossa Senhora também, é uma fonte também que temos, né? A história de José o Carpinteiro é um outro apócrifo também, antigo, né? O Evangelho de São Tomé, que narra também a infância do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho árabe da infância de Jesus também, que fala de Nossa Senhora, né? O Trânsito de Maria Santíssima, que é um outro escrito também, né? Que fala exatamente sobre a questão da partida de Nossa Senhora deste mundo, né? E aquilo que os orientais chamam, nós vamos ver depois, da questão da dormição, né? Então aí nós temos alguns escritos também, que são antigos, dos primeiros tempos do cristianismo, e que citam Nossa Senhora, e por isso aqui também falamos destes escritos também, chamados apócrifos, né? Então, importante lembrar estes escritos também, né? Mas também temos os escritos do magistério, né? O magistério da igreja, desde tempos muito antigos se fala da Virgem Maria, até pelos concílios, nós vamos ver também, os papas. E, curiosamente, os últimos papas, né? Os últimos papas falam exatamente de Nossa Senhora. Os últimos papas. E aí nós temos, de verdade, 100 anos, que é dito um século áureo, um século de ouro sobre Nossa Senhora, que começa desde a proclamação do dogma da Imaculada de 1854 até 1954, né, pelo menos 100 anos, os papas desse período falaram mais de Nossa Senhora do que todos os papas anteriores, desde o início do cristianismo. Tanto que se falou da Virgem Maria nos últimos tempos. Sem contar as fundações religiosas, ela é dedicada nesse período. Sem contar os outros documentos da igreja, os outros escritos, tudo num século só, né? Sobre a Virgem Maria, de 1854 a 1954. Um século áureo de Nossa Senhora, né? Sem contar papas marianos como João Paulo II, que escreveu cartas sobre Nossa Senhora, a encíclica Redemptoris Mater, a carta dele sobre o Rosário, em 2002, e depois tantos discursos, tantos escritos de Papa São João Paulo II sobre Nossa Senhora, né? Então, tanta devoção que ele tinha sobre a Virgem Maria, né? São coisas importantes a gente lembrar ao falar de Nossa Senhora. Muito bem, e nós vamos tratar exatamente de Nossa Senhora nessa parte das fontes da igreja, das fontes da Mariologia, né? E por isso eu acredito ser muito importante que todos nós possamos, né, criar gosto pela leitura desses textos, né? Para de verdade nós olharmos e vermos nesses textos coisas muito importantes que se diz sobre a Virgem Maria, né? Nós temos padres da igreja, né, escritores eclesiásticos, desde o início, que falam de Nossa Senhora, né? Como, por exemplo,
se nós pegamos Santo Epifânio, no início do século... nos inícios do cristianismo, né, nos primeiros séculos, né, e temos aí outros tantos aí que de fato nos ajudam, né? Temos aqui uma lista de diversos padres da igreja. Na época antinicena, né, antes do Concílio de Nicéia, nós temos Santo Inácio Mártir, no século II, né, e nas suas cartas ele já fala alguma coisa sobre Nossa Senhora, Mãe de Deus, Maternidade Divina de Maria, sobre a virgindade de Nossa Senhora antes do parto e no parto. São Justino Mártir, quem pela primeira vez nos apresenta o célebre paralelismo entre Eva e Maria, Maria Nova Eva. O primeiro a fazer isso é o Justino Mártir, no que morreu no ano 165. Aristides, na primeira metade do século II, em sua célebre apologia ao imperador Adriano, ensina que Cristo desceu do céu para a nossa salvação, nascido de uma santa virgem, né? Santo Irineu, que de fato já no início do século III, ele também fala de Nossa Senhora e de novo volta ao tema da nova Eva, né? A Virgem Maria, nova Eva, né? Hegesipo, no século II, né? Fala de tradições palestinas, né? Que os chamados irmãos do Senhor são primos de Cristo, né? E assim defende a virgindade depois do parto de Nossa Senhora. E aí nós vamos vendo outros, né? Abércio de Herápolis, que fala também sobre a Virgem Maria, São Clemente de Alexandria, tudo isso no século I, século II, né? Chegando no século III, Tertuliano também fala várias coisas sobre a Virgem Maria, sobre sua virgindade, né? Sobre sua santidade, né? Orígenes escreveu tanto sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? Orígenes tem vários trechos que reflete sobre Nossa Senhora, principalmente aqueles trechos onde Nossa Senhora aparece no Evangelho, né? Santo Hipólito Romano, São Cipriano de Cartago, já no século III, né? Novaciano, São Gregório Taumaturgo, tudo isso aqui no século III, São Pedro Alexandrino, São Metódio, bispo de Olimpo, Adamâncio, Lactâncio, tudo isso aqui, século III, século IV. Depois do concílio de Nicéia, né, os padres chamados pós-nicenos, nós temos Santo Efrem, que tem lindas poesias sobre a Virgem Maria, que falam tanto sobre Nossa Senhora, né? São Basílio Maio, Santo Atanásio, né? Que fala sobre a divindade de Nossa Senhora, mas também que ao falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a divindade de Cristo, também vai de algum modo redundar na maternidade divina de Maria, né? E aí nós temos tantos outros, né? Santo Epifânio, que eu já citei aqui, São João Crisóstomo, né? No seu comentário sobre os evangelhos, também fala sobre a Virgem Maria, tem homilia sobre Nossa Senhora também. Ático, São Cirilo de Alexandria, que é o grande defensor da maternidade divina de Nossa Senhora, né? No concílio de Éfeso, né? São Próclo de Constantinopla, Severiano, bispo de Gabala, Teodoro de Ancira, Cirilona, Ciro, Basílio, bispo de Seleucia, Ezequiel de Jerusalém, Antípatro, bispo de Bostra, Crísipo, bispo de Jerusalém, São Leôncio de Bizâncio, São Romão, o cantor, Abraão, bispo de Éfeso, Santo Atanásio I, patriarca de Antioquia, São Modesto, patriarca de Jerusalém, São Sofrônio, patriarca de Jerusalém, São João, bispo de Tessalônica, São Germano,
patriarca de Constantinopla, Santo André, bispo de Creta, São João de Eubéa, São João Damasceno, tudo isso daí só na Igreja Oriental, todos esses que tratam, né, do século I ao século VIII, falando de Nossa Senhora, citando Nossa Senhora nos seus escritos, citando a Virgem Maria. Os ocidentais nós temos Santo Ambrósio, né, que tem alguns tratados falando sobre a Virgem Maria, seu tratado sobre a virgindade, né? Nós temos também aqueles escritos atribuídos a Santo Ambrósio, que também tratam sobre Nossa Senhora, que são tão antigos quanto o tempo de Santo Ambrósio. São Zenão, bispo de Verona, São Gaudêncio, né? Temos aí também, né? São Gaudêncio, bispo de Brecha, Aurélio Prudêncio Clemente, né? Nas suas poesias também fala de Nossa Senhora. São Jerônimo, o que traduziu a Bíblia para o latim, né? Também fala sobre a virgindade de Maria, né? Fala várias coisas sobre Nossa Senhora. O Pseudo Jerônimo também, que leva o nome de Jerônimo, mas é da mesma época. Santo Agostinho, né? Bispo, doutor da Igreja, né? Ele também, de fato, fala de Nossa Senhora, né? Muita coisa, né? Tem um livro muito interessante de Santo Agostinho, que quiser ler, tem em português, os 100 textos sobre a Virgem Maria, são textos tirados dos seus escritos sobre Nossa Senhora, tem bastante coisa sobre a Virgem Maria de Santo Agostinho. São Pedro Crisólogo, Cedulo Célio, São Leão Maio, né? São Máximo, bispo de Turim, né? São Fulgêncio de Ruspe, Santo Eleutério, bispo de Terbona, São Gregório, bispo de Tours, né? Venâncio Fortunato, São Gregório Maio, Santo Ildefonso de Toledo, né? Que é o último dos padres da Igreja no Ocidente. Então, tanto no Ocidente como no Oriente, nós temos aí, né, de verdade, vários dos padres que falam sobre Nossa Senhora. Os doutores marianos, doutores da Igreja que falam sobre Nossa Senhora, que nós falamos que a tradição faz parte, os padres e os doutores. São Beda Venerável, doutor da Igreja, né, fala dela. São Pedro Damião, Santo Anselmo, bispo de Cantuária, né? São Bernardo de Claraval, né, que é um verdadeiro doutor mariano, né? Ele fala que, de fato, todas as graças passam pela Virgem Maria, coisas lindíssimas, né? O seu sermão chamado o Aqueduto, né? De verdade, fala muito sobre Nossa Senhora, né? São Bernardo. Santo Antônio de Pádua, o grande defensor da Imaculada Conceição, franciscano, né? Santo Antônio de Pádua também fala muito sobre Nossa Senhora. São Boaventura, né? Grande santo da Igreja Católica, né? Doutor da Igreja também. Santo Tomás de Aquino, chamado doutor angélico, também tem várias coisas que falam sobre a Virgem Maria, né? Muita coisa, né? A Mariologia de Santo Tomás de Aquino. São Pedro Canísio, né? Doutor da Igreja. São Roberto Bellarmino, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório, né? Esses são alguns doutores que falam exatamente de Nossa Senhora. E as doutoras, todas elas, né? De algum modo tratando da Virgem Maria. Hildegarda, a Teresa do Menino Jesus, Teresa de Jesus, Catarina de Sena, todas elas citam Nossa Senhora, né? Então, de verdade, nos escritos dos doutores está presente também Nossa Senhora, né? A reflexão sobre a Virgem Maria. E, de fato, nós temos ainda tantas coisas para dizer sobre essas fontes da Mariologia. Mas, para não estender muito mais, vamos agora, de verdade, parar por aqui. E no próximo nós vamos fazer, então, no programa próximo, nós vamos continuar falando de outros escritores, que não são nem padres, nem doutores da Igreja, mas são escritores eclesiásticos, que falam sobre a Virgem Maria. E falaremos também sobre a questão, além dos escritores eclesiásticos, falaremos também sobre documentos dos papas sobre a Nossa Senhora, para a gente ver o quanto que nós temos sobre a Virgem Maria. Muito bem, né? Aqui foi nossa primeira parte das fontes da teologia, né? As fontes da Mariologia, da teologia mariológica, né? O que nós precisamos entender de Nossa Senhora, onde buscamos? Buscamos na Bíblia, buscamos na tradição, buscamos no magistério da Igreja. E aí temos um farto, né? Um farto conteúdo para buscarmos e entendermos várias coisas sobre a Virgem Maria. Daí, por exemplo, que sai a proclamação dos dogmas marianos, que são 4, o salário deles, saem justamente daí, da Bíblia, da tradição, do magistério. São fundamentados aí.
Muito bem, então sendo assim, agradeço a todos que estão agora assistindo, que estão de verdade participando, divulgue, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, dá o like lá, né? Nosso joinha lá no canal. Também compartilhe o nosso canal no YouTube da Paróquia Jesus de Nazaré. E de verdade ativa o sininho, né? Tecla lá no sininho para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente vai publicando no nosso canal no YouTube. Deus abençoe, Nossa Senhora nos guarde com essa bênção que damos. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Por meio do Imaculado Concepção Maria, abençoe Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Salve Maria.